Boa noite, pessoal. A gente vai iniciar daqui a pouquinho a live de hoje. Esperar o pessoal entrar para a gente começar a falar sobre burocracia e ética em odontologia domiciliar. Tudo bom, Mônica? Vou esperar mais um pouquinho, porque sexta-feira, de noite, assim, mas eu escolhi esses horários, porque são horários que para mim ficam bem interessantes, igual as lives vão ficar todas gravadas, vocês vão poder reassistir, né, quando quiserem. Daqui a pouco a Alice chega. Vamos aguardar mais um pouquinho para a gente estar conversando hoje, então, sobre burocracia e ética em odontologia domiciliar. É um assunto que é pouquíssimo falado, assunto que muitos dentistas não gostam nem de falar, porque o dentista tem essa característica de já pensar em comprar, adquirir equipamentos, adquirir material, sair já direto atendendo e se esquece de toda essa parte burocrática, essa parte dos atendimentos em si. E a gente fica com esse gap, né? E poucas pessoas que se preocupam realmente com essa questão de ética, principalmente na odontologia domiciliar, que é um nicho, né? Que é antigo, mas que hoje tá vindo com tudo, tá vindo como um nicho forte, e a gente tem que falar sobre ética, tem que falar sobre essa parte burocrática, a gente tem que saber sobre as questões de legislação que estão começando a acontecer, né? Para que a gente trabalhe de modo correto dentro da odontologia domiciliar, dentro da odontologia hospitalar, né, dividindo espaço aí com os nossos colegas enfermeiros, médicos, né, em home care, em geriatrias. Hoje para mim foi um dia bem puxado. Eu iniciei o dia trabalhando na clínica e fiz 2 atendimentos domiciliares em geriatria. Amanhã temos aí um atendimento em parceria com a home care médica, né, uma home care que a gente já vem trabalhando o fechamento de parcerias, e eu vou ter uma live aqui que eu vou falar de parcerias e contrato, que o contrato que a gente vai firmar com os parceiros de home care e de geriatrias, para que vocês entendam um pouco como que funciona essa forma de captação, que também é uma forma de captação, e parceria com esses colegas que já trabalham esse público, que é o público da odontologia domiciliar. Eu vou esperar mais um pouquinho, a gente vai iniciar então a live aprofundando bastante agora sobre esse processo de burocracia, né? Como que a gente faz os alvarás, como que a gente se posiciona quando a gente tem e não tem consultório. E vamos terminar a live de hoje falando sobre ética, né? E o que fala o nosso código de ética a respeito da odontologia domiciliar. Eu vou só desativar aqui os comentários por enquanto, depois eu ativo novamente. Então agora que já deu 19h05, eu vou iniciar a live, que é sobre burocracias na odontologia domiciliar e o nosso código de ética e ética em odontologia domiciliar. Vou iniciar então falando um pouquinho, continuando um pouco da live de ontem. O que a gente faz quando a gente tem consultório e a gente precisa fazer aquele alvará
né, de sanitário para atendimento odontológico domiciliar. E quando a gente tem clínica e a gente precisa acrescentar ali o atendimento odontológico domiciliar ao nosso alvará. E quando a gente não tem nem clínica e nem consultório e a gente precisa estar legalizado para poder até fechar essas parcerias que eu falei anteriormente, fechar as parcerias de home care médico, fechar com parceiros, escolas, empresas, enfim, a gente tem que estar com a documentação toda ela em dia. Então, vamos começar falando quando a gente não tem vínculo, a gente não tem um consultório. Você não tem um consultório, trabalha, tem lá o seu equipamento, sua disposição de atender em casa e você precisa de um local para fazer a esterilização do seu material, precisa ter um vínculo com um consultório, com uma clínica parceira sua. Você vai procurar alguém que tenha um consultório e você vai fazer o seu alvará sanitário vinculado àquela clínica ou àquele consultório, sendo você o responsável técnico pelo serviço de atendimento odontológico domiciliar. Como eu estava falando ontem, cada cidade, cada localização tem uma diretriz, né, para o alvará sanitário. Aqui na nossa cidade, aqui é Porto Alegre, eu inclusive estou fazendo renovação anual do meu alvará e a gente inclui sempre o atendimento odontológico domiciliar. Ele pede um termo de responsabilidade técnica pela clínica, um termo de responsável pelos atendimentos domiciliares, pode ser a mesma pessoa, no caso da minha clínica sou eu, pode ser uma pessoa diferente também, né, responsável pelo atendimento domiciliar. E aí, quando você não é vinculado, não é o dono proprietário do consultório, da clínica, você vai fazer dessa modalidade, vai ser o responsável técnico daquela modalidade de atendimento domiciliar. Tendo essa documentação toda ela aqui, que eles exigem normalmente que você descreva como que é feito o descarte do lixo que você produz no atendimento domiciliar. A prefeitura vai pedir como que você transporta o seu material esterilizado, da onde que ele sai, como que é feita o transporte, como que é feito o armazenamento do material, para que ele chegue até a residência daquele paciente, para que você possa atender, né? Ele vai pedir para descrever como que como que são os equipamentos que você utiliza, vai pedir o laudo radiométrico do seu raio-x portátil, vai querer saber se os seus equipamentos são equipamentos com registro da Anvisa, né? Então toda essa parte burocrática é preciso ser feita, é preciso que ela seja feita para que a gente tenha o nosso alvará sanitário para atendimento odontológico domiciliar. Sempre lembrando que para você ter um alvará sanitário, é importante que você tenha antes o seu alvará de funcionamento de localização. Mesmo sendo clínica ou consultório, você como pessoa física e um profissional que está sendo parceiro daquela clínica, se você não tiver o consultório, você vai precisar do seu alvará de localização para poder sim ir buscar o alvará sanitário depois disso. E se vocês já têm, como eu falei, que é o meu caso, né, é só colocar o responsável técnico como sendo vocês, né, e o responsável técnico pelo atendimento odontológico domiciliar também pode ser vocês ou algum dentista que trabalhe junto, né, dentro da home care que vocês já têm, né, o profissional que já trabalha com vocês. Então, a gente já falou aqui sobre essa parte de documentação que é exigida pela vigilância sanitária. Teve uma aluna que me perguntou sobre como que ela faria o alvará, pois ela havia se informado na prefeitura da cidade dela e não tinha nenhuma diretriz
né, nem existia, a prefeitura nem sabia dessa modalidade de atendimento odontológico domiciliar. Tem algumas cidades que realmente não tem. Então, a sugestão é que vocês que são dentistas e já atendem com a domicílio, já fazem home care odontológica, que vocês se unam com essas pessoas da vigilância sanitária e ajudem a desenvolver o protocolo para o desenvolvimento do alvará sanitário para a modalidade de atendimento odontológico domiciliar, e vocês serão os pioneiros, né? Porque é muito importante que essa documentação ela aconteça. Hoje eu recebi uma ligação de uma paciente que ela queria agendar um atendimento home care. E a pergunta dela era essa, né? Se a gente trabalhava dentro dos padrões exigidos pela vigilância sanitária neste momento de pandemia. Ela queria saber o nosso protocolo de chegada, nosso protocolo de troca de roupas dentro do atendimento odontológico domiciliar. Ela queria saber como que nós estávamos nos comportando frente a este momento. Então, era uma paciente com bastante conhecimento, uma paciente que já havia trabalhado dentro de algumas cidades, né, aqui do estado, e que ela conhecia muito bem os parâmetros e cuidados de biossegurança. Então, assim, quando a gente vai fazer, né, a Adriana pergunta qual o valor de um alvará, né? Na verdade, um alvará sanitário, ele não tem um valor, né? Ele não tem valor nenhum. O que você vai fazer? Você vai simplesmente preparar o material solicitado, as documentações exigidas pela sua prefeitura, né, pela vigilância sanitária da sua prefeitura, e vai mandar para eles, e eles vão fazer a vistoria, ver se você realmente está fazendo aquilo que está sendo dito, e aí depois disso é emitido esse papel. Algumas prefeituras cobram uma taxa de fiscalização, que é uma taxa mínima, né? Normalmente uma taxa de R$30, R$32 é uma taxa pequena, né? O que você vai ter que ter é o seu conselho regional, que é algo que a gente tem que pagar sempre em dia, é anual, né? E o imposto sobre qualquer natureza, que também é um imposto anual, para que você tenha o seu alvará de localização. Tendo o alvará de localização, o alvará sanitário, ele é uma documentação que na maioria das cidades é só cobrada a taxa de fiscalização, que é um valor mínimo. Essas questões assim de alvará sanitário para a home care odontológica realmente são muito complicadas para o entendimento, porque quem tem consultório e quer atender a home care já começa a fazer o atendimento sem pensar nisso. Só que a gente tem que estar ciente de fazer as coisas corretas, de entender que parcerias a gente vai conseguir fechar, que venda de tratamentos a gente vai conseguir fechar quando a gente tem documentação. E é muito legal quando a gente apresenta, inclusive eu fiz algumas postagens assim, de divulgação. A nossa clínica é uma das poucas clínicas que trabalham home care odontológico, atendimento domiciliar odontológico, com alvará da vigilância sanitária da cidade. E realmente, né, nós somos uma clínica que tem essa documentação e os pacientes valorizam isso. As empresas parceiras valorizam a forma correta de trabalho, né? O protocolo, tudo que é com processos. E a gente se preocupa, sim, com essa parte. Eu me preocupo muito com as questões que a gente vai falar agora, que são questões éticas também, né? Vamos falar um pouco sobre a responsabilidade técnica, né? A responsabilidade técnica, quando a gente faz ali o alvará sanitário da nossa cidade para o atendimento odontológico domiciliar, eles pedem que tenha um dentista que seja o responsável por todos os atendimentos que forem realizados. Não só pelos atendimentos, mas pelos processos de organização e pelos processos que estão sendo realizados
para que o atendimento aconteça. Então, tudo que acontece que envolva aquele atendimento odontológico domiciliar, desde do processamento dos instrumentais até a volta do paciente, a volta da equipe e o descarte dos materiais, reorganização desses materiais, descarte de lixos, todo esse processo é de responsabilidade do dentista responsável técnico pelo atendimento odontológico domiciliar. Além disso, toda a execução de qualquer plano de tratamento, seja uma profilaxia, seja uma raspagem subgengival, uma extração, uma prótese, um atendimento de urgência, uma primeira consulta, um raio-x, e essa pessoa, esse dentista, é o responsável por tudo que está acontecendo naquele atendimento, né? Essa pessoa é quem vai responder judicialmente caso exista algum acionamento jurídico, né, sobre o atendimento. Então, o responsável técnico está descrito no nosso Código de Ética, no artigo 90 da resolução do CFO de 2005, que é obrigatória a exigência em quaisquer das entidades prestadoras de serviço de um cirurgião dentista responsável técnico. Então, seja clínica física, seja clínica de atendimento odontológico domiciliar, tem que haver um responsável técnico que se responsabilize realmente por todo o processo de atendimento odontológico domiciliar. Nós sabemos que a odontologia domiciliar, ela ainda não tem uma legislação própria. A gente não tem uma legislação própria para o atendimento odontológico domiciliar. Nós seguimos o Código de Ética do CFO, nosso Código de Ética odontológico, e a gente segue, né, algumas diretrizes da medicina e da enfermagem, principalmente no que diz respeito à odontologia hospitalar e ao atendimento hospitalar e ao atendimento domiciliar. E a gente segue alguns capítulos do nosso Código de Ética que são direcionados para os atendimentos estilo home care, ou estilo domiciliar, ou estilo hospitalar. E aí a gente tem no capítulo 3 dos deveres fundamentais do cirurgião dentista, que é o artigo 5º, né, que constituem deveres fundamentais dos profissionais e entidades de odontologia garantir ao paciente ou o responsável legal pelo paciente, porque na odontologia domiciliar nós sabemos que o público-alvo é um público que depende sempre de alguém, na maioria das vezes, ou são crianças, ou são pacientes com necessidades especiais, ou são idosos com algum tipo de demência, algum tipo de doença neurológica, e esses pacientes, eles precisam, né, ter um responsável legal junto com eles. Então, o artigo 5º do Código de Ética do Conselho Federal de Odontologia fala que garantir ao paciente ou seu responsável legal acesso ao prontuário. Sempre que for expressamente solicitado, podemos conceder uma cópia do documento mediante o recibo de entrega, assim como acontece no consultório. A gente tem esse dever fundamental, onde o responsável legal pelo nosso paciente domiciliar, ele tem esse direito. O que a gente faz lá na clínica? Todo paciente que é atendido em atendimento odontológico domiciliar, a gente manda uma ficha de desenvolvimento clínico. E essa ficha fica anexada junto ao prontuário do paciente quando a gente vai ao hospital ou quando a gente vai a alguma residência que tem home care odontológico e também em clínicas geriatrias, né? Clínicas geriátricas ou hospedagens geriátricas. E nas casas de pacientes
que nos contratam para fazer o atendimento, a gente também deixa o nosso papel de desenvolvimento clínico, caso um familiar, né, queira saber o que está acontecendo, ou daqui a pouco esse paciente tem um cuidador, né, que não está ali no momento. A gente sempre documenta o atendimento que está sendo feito para que isso fique claro para toda a equipe multidisciplinar. Isso também é ética, isso também se chama ética, né, que a gente se comunique com todos os profissionais que trabalham com aquele paciente. No capítulo 5º também, a gente vê no artigo 7º que constitui infração ética desrespeitar ou permitir que seja desrespeitado o paciente. Então, quanto a isso, eu acredito que a gente não precise nem discutir aqui, mas o respeito, né, pelo paciente, que é algo que não tem nem o que falar, a gente não deveria nem estar num código de ética isso, mas a gente tem aqui, né, como uma diretriz, né, e o desrespeitar significa chegar fora do horário, agendar o paciente para as 15 horas e chegar às 16 horas, né, é um desrespeito ao paciente, é uma infração, né, você cobrar indevidamente um paciente, né, dizer que o paciente não tem condições de receber um atendimento quando você não está preparado para realizar o atendimento e não faz um encaminhamento. Enfim, existem várias formas que são caracterizadas como um desrespeito, né, ao paciente. Nesse mesmo artigo, no inciso 12, iniciar qualquer procedimento ou tratamento odontológico sem o consentimento prévio do paciente ou do responsável legal, exceto em casos de urgência ou emergência, é considerado uma infração ética. Então, no atendimento odontológico domiciliar, a gente tem aí uma grande dificuldade, que é o paciente não pode ser atendido sozinho. O paciente precisa que vocês tenham a liberação do familiar, do responsável legal, do tutor daquele paciente, de alguém que se responsabilize ali por autorizar aqueles procedimentos. E aí eu falo para vocês, como que a gente faz na prática isso? Sempre quando tem dentro do nosso POD, que é o Protocolo Odontológico Domiciliar, um atendimento odontológico para realizar, seja ele de primeira consulta ou plano de tratamento, a gente emite um contrato, né? E esse contrato, ele é emitido para o paciente, onde o paciente faz a assinatura, o responsável legal, ele faz a assinatura virtual dessa documentação, ou a gente solicita que esse responsável legal se desloque até a clínica para que ele receba esse documento. A gente não atende nenhum paciente sem contrato e sem termo de consentimento prévio assinado pelo responsável legal. Tá? Isso é regra, é algo que é tido para nós como todo o protocolo realizado antes dos atendimentos. É um protocolo rigoroso, sim, porque em odontologia domiciliar a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito só porque não é um atendimento que é realizado dentro do consultório. Então, esse pré-atendimento, essa pré-ida ao atendimento propriamente dito, ao residencial, ao hospital, ele acontece e é direcionado pela nossa gerente, pela nossa secretária, ou se vocês tiverem uma auxiliar de consultório que executa esse processo, também é a pessoa indicada para fazer isso. O paciente ligou, agendou a consulta, vocês vão direcionar esse paciente para forma de pagamento prévio do atendimento odontológico domiciliar, explicar como que é o protocolo de atendimento dessa primeira consulta, que dentro do POD, do Protocolo Odontológico Domiciliar que eu desenvolvi,
a primeira consulta odontológica ela é uma consulta de diagnóstico. A gente não faz procedimentos dentro do protocolo odontológico domiciliar. A gente trabalha com diagnóstico. Então, é feito todo o levantamento periapical. Com o levantamento periapical, exame clínico e anamnese, é então apresentado o plano de tratamento para o paciente. E aí o que eu vou dizer para vocês é que neste contrato e neste termo de consentimento livre e esclarecido, a gente escreve que esta consulta é uma consulta de diagnóstico, que o paciente está pagando X, né, por valor, e que o responsável legal autoriza que a gente realize este atendimento específico neste paciente. Nesse mesmo capítulo do Código de Ética, o artigo 8º, constitui infração ética no relacionamento entre membros da equipe de saúde, que serão mantidos o respeito, a lealdade e a colaboração técnico-científica. Eu já falei sobre isso no início ali, quando a gente estava falando sobre respeitar, né, o paciente. Quando a gente trabalha em atendimento domiciliar e a gente tem um nicho de pacientes, de público-alvo, que a gente se comunica com aquela equipe multidisciplinar que atende aquele paciente, a gente está se tratando de forma ética. Quando não existe comunicação, seja ela por escrito, como a gente falou em escrever todo o diagnóstico que a gente recebeu e o protocolo que a gente realizou e o procedimento que foi realizado no paciente, para que toda a equipe fique informada do que foi realizado naquela consulta, a gente está cometendo um crime ético, porque nós estamos indo até o residencial ou até a casa daquele paciente fazer o atendimento odontológico domiciliar e a gente não está expondo para o restante dos profissionais que manipulam aquele paciente, que trabalham com aquele paciente, do que a gente fez. E eu vou contar um exemplo que aconteceu essa semana. Nós fomos chamadas por uma geriatria parceira para fazer um atendimento odontológico e eu fiz a primeira consulta, né? Foram realizadas então as radiografias periapicais completas e eu diagnostiquei que existia uma fratura em um dente, né? Uma raiz de um idoso. E aproveitei aquela consulta e recimentei uma prótese que havia se soltado. E no prontuário do paciente eu descrevi assim, né? Paciente foi realizada a radiografia periapical completa, foi diagnosticado que o dente tal apresenta fratura radicular e foi recimentada a prótese. Observação: existe risco desta prótese soltar novamente devido à fratura existente. Foi feita recimentação apenas por uma questão de urgência estética, né? E botei uma observação de cuidado e o telefone da clínica, caso a gente, né, tivesse esse problema que aconteceu, que foi a paciente descolou novamente a prótese, né? Porque existe uma fratura ali. Toda a equipe, quando a gente retornou para fazer o atendimento, daí com o procedimento propriamente dito, já planejado, enfim, toda a equipe ali, as cuidadoras, as enfermeiras, elas já sabiam que a gente havia feito uma recimentação, que existia a possibilidade de queda. Então, toda a equipe já estava sabendo como agir em relação a isso, porque eles tinham escrito, né, tinham o nosso prontuário ali, nosso desenvolvimento clínico ali com eles, e a gente já sabia, né, havia até tido uma troca de turnos entre os cuidadores e eles já sabiam como se portar em relação a esse acontecido. Então, essa colaboração que a gente tem de estar expondo o que a gente fez para toda a equipe que atende o paciente é muito interessante. Eu tenho um paciente que é um menino que ele tem paralisia cerebral,
e ele tem uma home care em casa de todos os profissionais, né, que é fisioterapeuta, tem fonoaudiólogo, uma série de profissionais que trabalham ali, diversos enfermeiros que fazem rodízio, a criança nunca tá sozinha. E a gente faz um atendimento periódico, preventivo nesse menino, e todo mundo já nos conhece, até quem nunca nos viu sabe de tudo que a gente fez, sabe quando que a gente vai retornar naquela residência, eles acompanham tudo que a gente faz, eles sabem a hora que a gente chega, porque realmente no prontuário de desenvolvimento clínico geral, onde tem um livro que todos os profissionais assinam, a hora que ele chega, a hora que ele sai, o quadro encontrado, o que ele desenvolveu naquele dia, naquele procedimento e quando que ele vai retornar, o dentista assina e ali estão todas as evoluções de atendimento daquele paciente. Isso é bonito, isso é ético, isso está no nosso código de ética e é assim que a gente deve trabalhar. De outra forma, a gente vai estar pecando em comunicação e cometendo uma infração ética. Então, o código de ética da odontologia, ele, especialmente os artigos 5º, o inciso 16, o artigo 7º, inciso 9º, e o inciso 12 e o artigo 8º são os únicos dentro do código de ética odontológica que nos dão diretrizes, né? Para que a gente consiga seguir dentro da ética, agir eticamente com o nosso paciente, com o familiar do paciente, com a equipe multidisciplinar, que eles consigam também, que a gente consiga também agir com os nossos colegas de equipe que fazem atendimento odontológico domiciliar de uma maneira ética. E esses códigos, então, esses artigos, que é o 5º, o 7º e o 8º, que vão ser os mais observados por nós dentro da odontologia domiciliar. E a gente espera que logo, né, essa legislação para o atendimento odontológico domiciliar, ela saia, né, e que a gente consiga ter um código só nosso, um código específico para o atendimento odontológico domiciliar. Eu sei que falar sobre ética, sobre burocracia, sobre papelada, sobre essa parte toda é muito chata para algumas pessoas, mas é de extrema importância que a gente tenha o conhecimento, que a gente saiba produzir de forma correta, de forma ética, de forma bonita e realize realmente um trabalho diferenciado, um trabalho de odontologia domiciliar como o nosso paciente merece e que a gente consiga, através daí, realizar tratamentos efetivos, tratamentos completos, planos de tratamento bem feitos, que além de devolver a saúde, também vão nos trazer retorno financeiro e reconhecimento, que aqui, quando a gente tá conversando e quando eu falo nas aulas sobre odontologia domiciliar, eu sempre falo que existem duas formas de remuneração. Tem pessoas que trabalham exclusivamente por reconhecimento, tem pessoas que trabalham exclusivamente por dinheiro. E tem o ideal, que é a gente ter dinheiro e reconhecimento como recompensa dos nossos trabalhos em odontologia domiciliar. Porém, a gente deve agir sempre de forma muito ética, buscando sempre o que é o correto, trabalhando dentro das normas de vigilância sanitária para garantir sempre a biossegurança para o nosso paciente, para a nossa equipe, para os familiares, trabalhar de forma ética, bonita, colhendo sempre resultados de excelência na odontologia domiciliar. Amanhã de manhã vai ter uma outra live e eu convido vocês a participarem. Tem todo um cronograma com os assuntos ali. A live é às 9 horas da manhã. Eu desejo para vocês uma boa noite e que vocês que não assistiram a primeira live vão ali no feed, tá postado. Eu criei uma série onde naquela série eu vou estar
salvando ali todas as lives que a gente fez nesses últimos dias, né? Agora vão ser 6 numa sequência, mas tem outras ali também, falando sobre assuntos importantes dentro da odontologia domiciliar. Sempre que vocês quiserem, vocês podem retornar ali. Lembrando também que a gente tem o Dentista Gestora no YouTube, temos o Dentista Gestora também no Telegram, e tem um linkzinho na bio aqui do Instagram que vocês também conseguem acessar todos os trabalhos que eu faço relacionados à odontologia domiciliar. Boa noite para todos, muito obrigada por acompanharem esses minutinhos aqui comigo, né? Burocracia e ética são assuntos chatos para muitas pessoas, mas a gente precisa falar, e eu sei que é a dúvida de muita gente, como fazer o alvará, como que a gente faz para estar trabalhando de forma ética e correta, o que diz o nosso código de ética. Muita gente não tem saco de ficar estudando e lendo aquilo tudo, e eu fiz isso para vocês, eu estudei, eu me baseei em artigos para poder estar falando de forma correta aqui com vocês, dividindo conhecimento, dividindo, né, essa parte toda que é importante e que a gente precisa que a gente precisa ter para se posicionar no mercado de trabalho. Uma boa sexta-feira e até amanhã às 9 horas.